Esqueça por um momento os contos de fadas que você conhece. Sabe aquela casinha de doces que marcou a sua infância? Com paredes de pão de mel, janelas de açúcar? Então, ela foi construída sobre fome, desespero e abandono. A história de João e Maria que você conhece, com a madrasta malvada e os irmãos espertinhos, é uma mentira. Uma versão higienizada para esconder um pesadelo histórico. Hoje, começamos uma nova série no canal, desmistificando os contos e mitos infantis que pareciam inocentes, mas carregam horrores que ninguém teve coragem de contar. Vamos demolir essa fachada tijolo por tijolo para revelar a verdade aterrorizante que ela esconde. E se o verdadeiro monstro da história não for a bruxa, mas sim as pessoas que deveriam ter protegido as crianças? Então, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio dessa investigação. Se você também desconfia que as histórias que nos contam escondem verdades bem mais profundas e às vezes perturbadoras, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não se perde na floresta da desinformação e vem com a gente nas próximas investigações. Para entender a alma de João e Maria, a gente precisa voltar no tempo, mas não para um reino de era uma vez, e sim para um período brutal da história, o início do século XIV. Entre 1315 e 1322, a Europa foi devastada pela Grande Fome. Não foi só um ano de colheita ruim, sabe? Foi uma crise climática que mergulhou o continente no caos. Imagine um cenário quase apocalíptico. A primavera de 1315 veio com chuvas sem fim e um frio que não dava trégua. O que aconteceu com as plantações? Elas apodreceram, as sementes não brotaram e o gado, sem ter o que comer, começou a morrer. A produção de comida, que já era baixa, despencou. Para cada semente plantada, um agricultor esperava colher 7 no ano bom. Durante a fome, essa proporção caiu para 2 sementes, colhidas para cada uma plantada. Percebe o desastre? Não havia o que comer e nem o que replantar. O que veio a seguir foi um colapso social em câmera lenta. O preço dos grãos disparou. As pessoas comeram seus animais de trabalho, depois as sementes que eram a garantia do futuro. Quando tudo isso acabou, passaram a comer cachorros, gatos, ratos e, segundo relatos, até o couro dos sapatos. Os mais velhos, num alvo de sacrifício, muitas vezes escolhiam morrer de fome para que os jovens tivessem uma chance. A criminalidade explodiu, famílias se desfizeram, e foi nesse cenário de desespero absoluto que 2 práticas extremas, antes impensáveis, se tornaram uma realidade sombria: o abandono de crianças e o canibalismo. Para uma família camponesa morrendo de fome, uma boca a menos para alimentar podia ser a diferença entre a vida e a morte. O abandono de crianças na floresta não era um elemento de ficção para assustar, era uma estratégia de sobrevivência desesperada e terrivelmente real. Parece cruel? Era a realidade. Os pais levavam os filhos para o meio do mato, davam um último pedaço de pão e os deixavam ali, torcendo para que nunca achassem o caminho de volta. O tabu final, o canibalismo, também foi quebrado. Cronistas da época registraram atos de horror, e embora não fosse uma prática generalizada, os relatos mostram o nível do desespero. Um cronista estoniano escreveu que em 1315 as mães eram alimentadas com seus filhos. Embora a evidência arqueológica direta de canibalismo seja mais associada a períodos pré-históricos de fome, esses relatos literários do século XIV pintam um quadro sombrio de como a fome extrema transformou vizinhos em presas e lares em armadilhas. Esse era o mundo real que deu origem a João e Maria. Não um mundo de fantasia, mas um de sofrimento indizível, onde a maior ameaça não vinha de monstros, mas sim da própria condição humana levada ao limite. O conto não é sobre magia, é sobre a memória traumática de uma sociedade que quase se autodestruiu. A história que a gente conhece hoje é o resultado de séculos de retoques, um processo longo para adoçar o que era amargo.
Antes dos irmãos Grimm a publicarem em 1812, o conto já circulava pela Europa com outros nomes e detalhes ainda mais brutais. Uma das versões mais antigas que se conhece, de origem francesa, nem se chamava João e Maria, mas As Crianças Perdidas. Nela, os irmãos Jean e Jeannette não encontram uma bruxa, mas uma casa habitada por um demônio e sua esposa. O demônio planeja sangrar um menino até a morte e depois decapitá-lo. Com muita astúcia, as crianças enganam a esposa do demônio, que acaba sendo decapitado no lugar dele, e fogem com o tesouro. Bem mais gráfico, não acha? Isso mostra o quão visceral a narrativa original era. Quando os irmãos Grimm, que eram estudiosos do folclore alemão, registraram a história, eles começaram um processo de suavização. A primeira edição da coletânea deles, de 1812, não era exatamente para crianças. Eram contos sombrios, cheios de notas de rodapé. E adivinha só, nessa primeira versão, a vilã que insiste em abandonar os filhos não é uma madrasta, é a própria mãe biológica. A decisão da mãe de se livrar dos filhos porque não há comida é o coração aterrorizante do conto original. Mas por que isso mudou? Com o sucesso dos contos, principalmente entre a burguesia do século XIX, essa imagem ficou intolerável. A figura da mãe, sagrada, não podia cometer um ato tão monstruoso. Então, em edições posteriores, os Grimm mudaram a personagem para uma madrasta, simplesmente inacreditável. Essa mudança transferiu a culpa para uma figura de fora, preservando o ideal de família e tornando a história mais fácil de engolir. Uma solução conveniente, certo? Mas a desconstrução vai além. Cada elemento do conto é um símbolo dos horrores daquele tempo. A floresta, por exemplo, não é só um cenário. Para uma criança medieval, a floresta era o fim do mundo civilizado, um lugar onde as regras não valiam nada. Simbolicamente, ela representa o inconsciente, um mergulho no desconhecido, onde a criança precisa abandonar a inocência para sobreviver. As migalhas de pão e as pedrinhas brancas também têm um peso. As pedrinhas que João usa na primeira tentativa de abandono representam a inteligência. As migalhas de pão, usadas na segunda, são uma esperança frágil. O pão, o próprio símbolo da vida que lhes falta, é comido pelos pássaros. A lição é dura: em tempos de crise, a astúcia vale mais que a fé cega. E então chegamos à peça central, a imagem que é, na verdade, uma metáfora para o próprio conto que conhecemos hoje, a casa de doces. Num mundo devastado pela fome, uma casa feita de guloseimas não é um sonho infantil, é uma alucinação provocada pela miséria, uma tentação mortal. Ela representa a falsa promessa de abundância que esconde uma armadilha, explorando a maior fraqueza das vítimas, a fome. E a bruxa? Quem ela representa nesse pesadelo real? Ela é o resumo de todos os medos. De forma literal, ela é a personificação do canibalismo de sobrevivência que se tornou uma realidade assustadora durante a Grande Fome. Ela engorda João numa jaula como se fosse um bicho para o abate. A figura dela também ecoa a perseguição histórica a mulheres solitárias e idosas, usadas como o bode expiatório para as desgraças da comunidade. A bruxa é um símbolo duplo. Representa tanto o colapso moral interno, o canibalismo, quanto a projeção do medo para fora, a caça às bruxas. Quando a gente monta esse quebra-cabeça, a imagem que aparece é chocante. Lembra da pergunta no início? Sobre quem era o verdadeiro monstro? O conto de João e Maria, na sua essência, não é sobre uma bruxa numa casa de doces. É um testemunho brutal da sobrevivência humana diante do colapso social. A revelação mais macabra é esta: o verdadeiro monstro da história não é a bruxa. Ela é só um sintoma. O verdadeiro monstro é a fome. É a força invisível que corrói a humanidade, que transforma uma mãe em alguém capaz de abandonar os próprios filhos. O verdadeiro horror está na decisão do pai, que chora, que lamenta, mas que no fim cede e leva os filhos para a floresta. Não uma, mas 2 vezes. Ele é o cúmplice que, apesar do sofrimento, executa a sentença. O medo que a história original provocava não era do sobrenatural. Era o medo, muito real, para qualquer criança daquela época, de que a base da sua vida, a família, pudesse desmoronar. O medo de que aqueles que deveriam te alimentar fossem os mesmos que te levariam para a morte.
A bruxa canibal é assustadora, mas a ideia de ser abandonado pelos próprios pais é um terror psicológico de outro nível. Os contos de fadas originais não foram criados para serem historinhas de ninar. Eram manuais de sobrevivência disfarçados. Serviam como alertas brutais sobre os perigos do mundo. A história de João e Maria ensinava uma lição ainda mais dura. O mundo é perigoso e, no fim, você só pode contar com a sua própria coragem. A vitória das crianças não é só um final feliz. É a celebração da resiliência, da capacidade de usar a inteligência para superar um mal que representa o colapso do mundo adulto. Com o tempo, nós higienizamos essas histórias. Tiramos a mãe da culpa, transformamos a fome num detalhe e focamos na aventura. Fizemos isso para proteger nossas crianças, mas talvez tenhamos roubado a potência original dos contos. Eles deixaram de ser um espelho das nossas ansiedades mais sombrias e viraram só entretenimento. No final das contas, a Casa de Doces é a metáfora perfeita para o próprio conto como a gente conhece hoje. Uma fachada convidativa e açucarada que esconde uma verdade indigesta. Ela nos força a encarar que a civilização é uma camada fina e que, sob pressão, até os laços mais sagrados se rompem, deixando só a luta crua pela vida. É um lembrete de que as histórias mais aterrorizantes não são as que com monstros e fantasmas, mas aquelas que nos mostram do que somos capazes quando não há mais nada para comer. As histórias que formam a nossa cultura estão cheias de segredos sombrios só esperando para serem descobertos. Se você curtiu essa viagem às profundezas de João e Maria, precisa se inscrever no canal. Em nossa próxima investigação, vamos descobrir o segredo assustador por trás de um certo felizes para sempre. Acredite, a verdade por trás de um certo sapatinho de cristal é bem mais sombria do que a Disney contou. Clica aí no botão e vem com a gente, se tiver coragem.